Bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes, a primeira leitura de Amós é quando chega o tempo iminente do castigo que ele profetizou para os judeus, né? Que não seguiam os mandamentos de Deus, que estavam na idolatria, que essa hora ia chegar. O texto começa primeiro dizendo que o povo de Israel foi escolhido para ser o povo de Deus. E é por isso que Deus castiga, né? Quando o povo, queixo duro, né? Vem profeta, fala, muda de vida, muda de vida, muda de vida. Antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais, e não muda. Bem, eu acho que eles não imaginavam o tamanho do castigo, né? O tamanho do castigo. Eles foram invadidos, arrancados de lá e colocaram pagãos. Isso para ele, se para nós já seria terrível, imagina arrancar nós de Bom Jesus e pôr num país de outra religião e mandar um monte de gente de outra religião para cá. Só que agora, gente, agora o caldo entorna maior. Quem é cabeça dura e não muda de posição, não se converte, não vai ser castiguinho como esse de Amós. Vai ser um castigo eterno. Porque agora nós temos todos os subsídios para lutar contra o pecado. Temos confissão, missa, que tem graça santificante, né? Nós temos as graças dos sacramentos específicos, da ordem, do matrimônio. Nós temos a comunhão, o próprio Cristo. Então, você não mudar de vida hoje é muito mais grave. E é por isso que o castigo que nós vamos ter é eterno, se nós não nos convertermos até morrer, né? Nós temos que confiar na igreja e pedir, Senhor, me dá obediência à igreja, me dá obediência aos mandamentos, me afasta do pecado, me afasta daquilo que me afasta de ti. Enquanto é tempo, eu estou avisando, enquanto é tempo. Se Jesus não voltar até você morrer, você vai morrer a qualquer momento. E você pode estar num pecado mortal. Cuidado, né? Bem, e o Evangelho? O Evangelho, Jesus entra na barca. A barca simboliza o quê? Desde o Antigo Testamento. A Arca de Noé seria o quê? Igreja. Então vamos lá. Jesus entrou na barca. A barca de Pedro, que hoje o sucessor é Leão XIV, a barca. Jesus está nela. Jesus é ela. Porque a igreja é o corpo de Cristo, ao mesmo tempo que está, né? É um verbo que em Cristo tem os dois sentidos. Os discípulos o acompanharam, nós estamos seguindo Jesus nessa barca, que é a igreja. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Que é uma situação bem parecida com o que estão fazendo com a igreja hoje, né? A água querendo derrubar a barca. Mas essa tempestade pode ser uma tempestade pessoal. A sua vida em tempestade, né? Uma doença física, psicológica, uma perda, um problema financeiro grave, um ente que você ama, querido, que usa droga, que está no vício do álcool, o crime. Essa tempestade pode ser uma separação, uma doença no seu filho, oxalá, qual tempestade? Da mesma forma, você vê a tempestade como uma instituição como um todo, como a gente vê os ataques à Igreja Católica dentro e fora dela, né? Hoje nós temos um grupo querendo ordenar bispos sem o consentimento do Papa. E o Papa disse, não rasguem a túnica de Cristo,
né? Nós temos dentro da igreja gente que estão a favor dessa agenda diabólica da ONU. Todas as pautas são defendidas dentro da própria igreja, da hierarquia. Temos os ataques de fora, os próprios globalistas, os muçulmanos, que agora já estão cercando igrejas da Europa. O relativismo, a mídia, a barca está sempre sacudida, com água caindo. Mas também muitos de nós estamos passando por tempestades. Qual é a primeira coisa que nós temos que pensar? Jesus está na barca. E quem é Jesus? Aqui o problema maior é nós não entendermos quem é Jesus. Muita gente vê Jesus como um cara legal, bonzinho, forte, que vai te dar uma de mão. Me dá uma de mão aí, Jesus. Como se alguém pega uma mesa de um lado e você pega do outro e ele te ajuda. Aí quando você não precisa mais dele, deixa Jesus para lá, né? Não. Esse não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que criou todo o universo. É a mente de Deus. Deus pensa o mundo e cria o mundo nele e recapitula o mundo nele. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que tem um corpo humano, ele controla toda a existência do mundo por dentro. Ele não é um que dá uma de mão. Ele é quem sustenta o universo. Opa! Mas ele foi crucificado, ninguém dá nada por ele. Não. Quem foi crucificado sustenta o universo num ato só. Como São Tomás dizia, ele criou e mantém o universo. Segundo São Tomás, se ele tirasse a minha existência, eu deixava de existir. Ninguém nem lembraria de mim. Você sabe com quem você está falando, não é? Um que pode desaparecesse do mapa. Não vale nada, né? Olha esse corpinho aqui. Uma gripinha derruba. Né? Uma gripinha, uma diarreiazinha já põe lá de humilhante no trono. Sai um pouquinho, já corre. O corpinho que não vale nada. Né? E ainda pode perder a existência do nada. Se Deus, é claro que Deus, só que isso não acontece porque isso geraria uma contradição nos projetos divinos. Deus sendo Deus, ele não cria para deixar de existir, né? A nossa alma viverá para sempre, assim como os demônios, os anjos que foram criados até de luz, existem até hoje como demônios. Porque Deus não gera uma contradição em si mesmo. Se ele criou para existir até para sempre, a nossa alma, e depois vamos ter um corpo, né? Ele não vai tirar a existência. Mas o que eu quero que vocês saibam é que ele sustenta o universo. Nada acontece sem ele saber. Eu posso ter agora um câncer aqui de pâncreas, que é o que mais demora a descobrir, e ele já sabe. Eu posso ter um câncer na minha alma, que eu vou descobrir lá na frente, que ele já sabe. E de repente, quanto mais eu for fiel a ele, mais esse câncer da alma vai ser curado. Então, nesse momento, Jesus já tinha curado doentes, tinha expulsado demônios, e agora estava numa barca, sofrendo a tempestade. E os discípulos com medo. A tempestade nos dá medo. Eu olho a igreja desse jeito, vocês talvez não, mas eu estou o tempo inteiro pensando na igreja como um todo, né? Os cristãos da África, os cristãos do Brasil que são seduzidos por uma ideologia macabra, por um judiciário e Ministério Público infiltrado, as famílias sendo destruídas. Então eu fico pensando no macro o tempo inteiro. Talvez vocês tenham essa vantagem. Vocês continuam a vida de vocês de boa, enquanto eu estou vendo a tempestade caindo a água, eu vou lá fora, corro para dentro, vou lá,
Eu já passei por uma situação parecida com essa. É terrível. Tem um barco que leva de Salvador para Morro de São Paulo. Chama Catamarã. Na ida, foi uma paz, um solzão. As mulheres estavam até tomando sol lá na proa. Mas à volta, vocês não têm noção. E o trem não chegava, e estava frio. O barco ia numa onda enorme. Aí ele subia assim. Aí quando passava a onda, ele caía. Foi meia hora, 40 minutos desse jeito. Eu segurava lá de fora e o povo vomitando. Aí eu ia para dentro do negócio, o povo... aquele cheirão de vômito. Não, parecia o inferno. Depois, até umas semanas depois, ele afundou e matou uns senhores lá, né? É assustador. E aqui deve ser pior ainda. Quando você olha assim, aquele mar não tem para onde correr, né? Aí eu fui, e eu fiquei lá de fora para não vomitar, porque eu não queria vomitar. O trem batia assim, né? Então é assustador. Escuro, era de noite. Era de noite, né? Então, coitados dos discípulos, eles ficaram doidos. Igual eu fico todo dia. Hoje eu estou na barca da igreja. De vez em quando eu saio do meu quarto e vou lá, Jesus, acorda! Acorda! Olha o que estão fazendo com a sua igreja. Dentro e fora dela. Elimina, né? Salva-nos. Aí ele responde a mesma coisa que está aqui, né? Por que tendes tanto medo, homem fraco na fé? Né? De vez em quando eu recebo mensagem do Brasil inteiro de gente que reza por mim e a mesma mensagem. Engraçado, né? Para eu ter fé. Ele está no controle de tudo. Eu não preciso sofrer tanto. Mas que jeito que não sofre? Né? Que jeito que não sofre? Teve a última mensagem que eu recebi foi de um amigo meu de fora, que estava rezando de madrugada, e ele escreveu algo muito bonito. Deus pede para você continuar a batalha. Moisés viu algumas conversões, outras não. E no final, quem entrou na terra foi Josué. Então não pare de batalhar, né? Eu estou agindo. Eu estou contigo. Não pare. No desespero você faz o quê? Não tem mais jeito a barca. Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Ele sustenta o universo por dentro. Uma tempestadezinha não é nada, né? Ele sustenta todo o universo. Se tudo isso que nós estamos vivendo é permitido, é porque ele vai tirar um bem maior de tudo. Mas tudo concorre para o bem dos que... Falou, quem fala alto desse jeito é porque vai virar padre. Parabéns, os que amam a Deus. 2 padres que chegaram aí, ó, novos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quem não ama a Deus, ama mais a si mesmo. Quem desobedece à igreja, os mandamentos. Quem é egoísta, avarento, fofoqueiro e assim por diante. As coisas ruins não vão para o bem. Vão te acabar, destruir. Você vai virar pó e ainda vai para o inferno. O demônio não dorme. Ele te arrebenta quando você não tem uma vida em Deus. A tempestade te joga no mar. O mar, no Antigo Testamento, tem uma conotação do mal, né? O povo saía, alguns não voltavam. Imagina, na época do descobrimento do Brasil lá, que saiu, que um monte de barco, não tinha a tecnologia que tem hoje. Vai saber se vai voltar, né? Então o mar, Raabe, é como tido o mal, né? Então Jesus vence o mar. Agora, para nós suportarmos, nós temos que ter fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Para ter fé tem que rezar. Tem que estar em estado de graça. Sair do pecado.
rezar o rosário, adorar Jesus 1 hora. Por falar nisso, logo, logo nós vamos chegar. Deus já está me incomodando para nós termos adoração aqui. Porque eu fico com medo aqui da... Eu vi lá em Uberlândia, quando eu fui agora no sábado, eles põem aquela corda vermelha com dourado, né? Vamos pensar. Uma câmera, à noite a gente pode pôr vigia. Vai rezando aí, gente. Jesus quer ser adorado em Bom Jesus. E ai de vocês deixar ele sozinho. Nós temos que pensar os horários para que ele não fique sozinho. Tudo bem? Já coloque isso na oração de vocês. Porque nós precisamos de adoradores em espírito e em verdade. São esses que vão converter a cidade, Goiás, esse Brasil, precisa ser purificado, exorcizado. O mundo, a África, a Venezuela, a Ucrânia e tudo mais. Israel, Índia, China, que é uma desgrama, Paquistão, tudo mais, né? Tem um amigo meu que estava no Paquistão, falou que tudo, se pegar ele lá, mata, padre, né? Bem, agora chega a melhor parte. Os homens, nós, admirados, eu espero que um dia eu saia na barca do Senhor, esteja uma calmaria, nem que seja no céu, né? Nem que seja no céu. Falo, nossa, acabou a tempestade? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu digo, é Deus, Filho de Maria, que se fez homem.